Fala pessoal, por aqui Pastor Denner Matos. Nós estamos na terceira aula do nosso curso Interpretação Bíblica na Prática. E hoje nós vamos falar sobre análise de traduções. Mas até antes de eu dizer isso, eu queria que você entendesse que nós estamos falando de um livro muito antigo e de civilizações que não existem mais. Então nós temos um problema de um distanciamento linguístico muito grande. E toda vez que alguém vai fazer uma tradução de uma língua que não é a sua língua ou de uma língua para outra, ele muitas vezes tem que fazer escolhas difíceis. Você precisa lembrar que, por exemplo, quando eu digo assim em português, alguém pede para mim, me dá um copo d'água, e você responde assim, pois não. Pois não, nesse sentido quer dizer sim. Só que se eu pegar esse pois não e colocar lá no inglês, provavelmente eles vão ter dificuldade, porque na verdade o sentido do pois não era sim. Olha a dificuldade em línguas contemporâneas. Imagina línguas que eram muitas vezes línguas rudimentares, por exemplo o hebraico que é escrito, foi escrito a Bíblia, não é o hebraico que é falado hoje. Então houve uma mutação nos próprios idiomas bíblicos. Então qual que é a dificuldade aqui? Nós temos que lembrar que por que existem tantas traduções diferentes? Porque existem manuscritos base que podem ser usados de forma diferente. Por exemplo, no Novo Testamento nós temos manuscritos diferentes. No Velho Testamento nós não temos tanta dificuldade, mas tem também manuscritos diferentes que cada comissão de tradutores pode utilizar. Então, por isso que existem várias e várias traduções do mesmo texto. E o que isso nos ajuda na interpretação bíblica? Na verdade, isso nos ajuda muito. As diferenças nos ajudam muito na interpretação bíblica. Porque quando nós conseguimos comparar as traduções, nós conseguimos fazer uma análise no sentido geral, muitas vezes até ampliado do texto bíblico. Então, bora lá, vamos começar essa aula. Para a gente falar um pouquinho sobre as traduções, nós precisamos entender como a mensagem de Deus chegou até nós. Então há uma construção muito clara de que a profecia é o primeiro ponto. A profecia no sentido de Deus falando a sua vontade, falando a sua história, narrando os segredos eternos através de homens. Então é Deus falando. Então a profecia é a própria escritura. Ela veio nos ouvidos, na vida do profeta. Então o profeta ele tem o quê? Uma revelação. O profeta, ele humaniza a mensagem que ele ouviu de Deus. Ele está humanizando, ele está trazendo a mensagem para o sotaque humano. Depois nós temos o papel da tradução. Quem faz a tradução é o tradutor, transpondo o idioma. O idioma, no caso, quando se reúnem para fazer uma tradução, é uma comissão de vários tradutores especialistas que eles vão utilizar os manuscritos que existem, que estão disponíveis. Agora, uma coisa que você tem que saber, praticamente a cada ano são descobertos mais manuscritos, alguns originais, outras cópias, e estes vão modificando às vezes algum sentido, mas você pode ficar seguro de que as cópias usadas até hoje são muito, muito, muito confiáveis. Por que eu digo isso? Os estudiosos já têm um consenso de que as diferenças entre traduções beiram aí 5% apenas, o que não ultrapassa o limite ali da confiabilidade. Além disso, nenhum desses 5% afeta nenhuma das doutrinas fundamentais do cristianismo. Então pode ficar tranquilo. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2, no verso 9. Olha o que diz a Bíblia. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente humana nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Sabe, Paulo está dizendo uma coisa incrível aqui. Existem coisas que Deus, até para trazer aos profetas, ele teve que dar uma transliterada. Ele teve que... Porque são coisas eternas. Como é que Deus ia explicar coisas eternas a mentes humanas mortais, limitadas? Como que Deus ia fazer isso? Então, na verdade, Deus já trouxe uma coisa meio mastigada. Mas aí os profetas, mesmo assim, tiveram dificuldades. Você vê, por exemplo, termos no livro de Apocalipse, a besta de 10 chifres. Você vê, por exemplo, 4 seres viventes. Você vê os 24 anciões. Então, são tantos termos, por exemplo, no livro de Apocalipse,
que na verdade são a profecia dita por Jesus, revelada ao profeta, no caso era o apóstolo João, que tentou então, da sua maneira, descrever o que viu. Então nós temos um distanciamento entre a profecia até a revelação, e da revelação, que foi escrita no original bíblico, até as traduções que nós temos hoje. Então a interpretação é nosso foco. Por quê? Porque as verdades de Deus não estão prontas assim, como se tivesse ali um menu num cardápio e você conseguisse acessar tudo que você precisa. Na verdade, não é assim na prática que funciona. A gente consegue sim, através do Espírito Santo, em muito esforço, boa vontade, estudar a Bíblia mesmo sem ter conhecimentos técnicos, mas se a pessoa quiser aprofundar, muitas vezes ela vai precisar aí de umas ferramentas. Por isso nós estamos trazendo esse curso para você. Apenas para ilustrar, o que eu estou dizendo, imagine que existe aí um índio que ele está na sua tribo, essa ilustração é muito interessante. Ele está na sua tribo e ele nunca saiu da tribo, nunca saiu da floresta. De repente você pega esse índio, venda os olhos dele e você leva ele lá para a cidade de São Paulo, lá para a grande São Paulo, capital de São Paulo, tem 11 milhões de pessoas, é uma cidade gigantesca, uma selva de pedra. E aí ele vai olhar aquilo, vai olhar o metrô, vai olhar o trânsito, vai olhar os grandes arranha-céu que tem lá, vai olhar muita coisa, ele vai ficar assim abismado. Aí de repente você pega esse mesmo índio, você faz a venda de novo, coloca ele vendado e coloca ele de volta lá na tribo. Muitas coisas vão acontecer com aquele índio. A primeira coisa, ele não vai conseguir ficar calado, porque ele viu coisas extraordinárias, você concorda? Ele viu coisas que ele nunca imaginou. A segunda coisa que ele vai fazer é um desafio, ele vai tentar explicar o que viu. Então muitas vezes ele vai dizer que o metrô era uma cobra gigante, onde as pessoas ficavam dentro da cobra para viajar. Ele vai dizer, por exemplo, que existiam montanhas de tijolo, de pedra, e essas montanhas eram muito grandes que chegavam até no céu, que na verdade eram os prédios, arranha-céu que tinha na cidade. Ele vai dizer, por exemplo, que o povo usava roupas diferentes, roupas que não eram de pele, entendeu? Então veja que a mesma coisa aconteceu com os profetas. Você vê o livro de Ezequiel foi levado para uma outra dimensão, e ele teve visões extraordinárias. Isaías viu a sala do trono de Deus, ele viu coisas assim, insondáveis, que não dá para descrever. Veja também o apóstolo Paulo, ele teve uma visão que ele mesmo descreve como uma visão em que não é permitido aos homens comentar. Então, é coisa muito grande que nós estamos falando. Agora, eles trouxeram a revelação, eles escreveram essas revelações, e o nosso trabalho é usar duas coisas. A primeira é a exegese. Nós vamos estudar mais isso nas próximas aulas. Exegese é uma técnica da teologia que busca ouvir a mensagem como os primeiros destinatários da mensagem a ouviram. Ou seja, quando Jesus disse, por exemplo, para Pedro, ele disse assim, tu és Pedro, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Jesus disse aquilo, como é que Pedro recebeu aquilo? Qual foi a interpretação que ele teve quando Jesus disse isso? Muitas vezes não é a interpretação que nós tivemos quando nós lemos. Por que eu digo isso? É muito simples, é só você pegar, por exemplo, um simples caso de mandar uma mensagem pelo WhatsApp, e aí você manda uma mensagem, a pessoa entende o jeito. Depois você manda um áudio explicando a mensagem, aí a pessoa vai entender completamente o que você quis dizer. Na verdade, tudo tem a ver com o contexto, às vezes com o tom da voz que Jesus usou. Você concorda que o tom da voz muda muito o sentido, do que nós estamos ouvindo? Poderia ser uma repreensão ou poderia ser uma promoção. Olha, você, Pedro, você é um cara muito top, eu vou te colocar como pedra fundamental da igreja que vai começar. Nós cremos que é isso porque Pedro foi um dos poucos que disseram quem era Jesus. Jesus perguntou, quem eles dizem que eu sou? E Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, por que ele fez isso? Jesus disse, olha, você disse bem, não é carne nem sangue que te revelou, mas é o meu Pai que está no céu. Então, ele foi usado por Deus e Jesus, quando ele foi falar aquilo, ele promoveu Pedro para fundar a igreja que viria a ser então a igreja primitiva, uma igreja muito poderosa, nas mãos de Deus. Agora, olha que interessante, nós precisamos tomar esse certo cuidado.
porque as traduções, elas, por serem diferentes em alguns momentos, nós vamos pegar traduções mais literais, mas outras traduções que usam metáforas, que acrescentam uma interpretação ampliada do cenário que está sendo escrito, e você não deve olhar com julgamento, pelo contrário, você deve olhar e aproveitar, porque cada um dos tradutores teve que tomar decisões. Eu vou te dar um exemplo. Existem verbos no hebraico que são usados apenas para Deus. Verbos como criar, criar do zero, só Deus pode criar do zero. Então, é um verbo imperativo que somente poderia ser usado por Deus. E isso só um tradutor muito especialista poderia descobrir e poderia então designar aí a tradução apenas para Deus. Mas o que eu queria te mostrar aqui? Imagine que você tem uma palavra no hebraico ou no grego que tem lá 5 significados, Esses significados nem sempre são sinônimos exatos, e aí que é o problema. Nós vamos ver aqui alguns exemplos que muitas vezes não são sinônimos exatos, e esse é o problema maior. Por isso que nós vemos às vezes textos que dão uma diferença muito grande. Por quê? Porque na verdade tem mais a ver com a cultura do povo antigo do que com a tradução propriamente dita. Mas vamos lá. Aí você deve perguntar então, qual é a melhor tradução? Você já deve conhecer algumas. João Ferreira de Almeida, NVI, King James, Nova Versão Transformadora, Nova Linguagem dos Dias de Hoje. Você tem a Bíblia A Mensagem, Almeida Corrigida Fiel, Almeida Revisada e Atualizada, Almeida Corrigida e Revisada. Então, qual é a melhor tradução? Na verdade, não existe, mas cada uma delas tem prós e contras. Vamos lá. O primeiro tipo de tradução bíblica que existe é a tradução literal, ou também chamada de equivalência formal. É quando há um esforço muito grande do tradutor em manter a estrutura mais próxima da língua original. E aí que está um detalhe. Muitas vezes, nesse esforço, não há muito zelo em preservar o sentido geral do texto, mas sim em traduzir literalmente, palavra por palavra. Então, o foco aqui da Bíblia literal seria uma tradução palavra por palavra. Nem sempre consegue. Por quê? O hebraico, por exemplo, é escrito da direita para a esquerda. Então, nós temos aí um contraste, às vezes, no arranjo das palavras que são traduzidas, por exemplo, para o português, no caso, para o inglês, que é da esquerda para a direita, nós temos aí uma confusão. E aí, muitas vezes, esse arranjo de palavras, por exemplo, eu sou homem hoje e amanhã. Aí você, às vezes traduzindo, tentando fazer esse arranjo de palavras, você pode colocar eu sou homem amanhã e hoje. Entendeu? Então, assim, são coisas que às vezes afetam o sentido ou às vezes não afetam o sentido. Então, quando eu vou traduzir essas palavras, o tradutor, a equipe, quando eles vão fazer traduções, eles têm que às vezes fazer escolhas difíceis. E no caso da tradução literal, o foco deles é palavra por palavra. Nem sempre, e mantendo a estrutura da ordem, nem sempre dá sentido naquilo que eles estão falando. Exemplos de tradução literal. Temos João Ferreira de Almeida, Nós temos João Ferreira de Almeida também, mas na versão corrigida e revisada, revisada e atualizada, e Almeida Corrigida Fiel, que é a ACF. Então, essas são todas traduções que buscam a literalidade do texto, ok? Agora, nós temos também a equivalência dinâmica. Olha só, a Bíblia equivalência que usa a tradução de equivalência dinâmica, ela tem uma proposta de expor o sentido essencial, não necessariamente usando a literalidade original. Geralmente é feita pensamento por pensamento. É uma tradução, exemplo, no caso é a NVI, que hoje no Brasil é a tradução mais famosa, é a mais consumida pelos brasileiros cristãos. Veja, NVI, Nova Versão Internacional, ela não traz a tradução, por exemplo, do grego para o português, palavra por palavra. Esse não é o objetivo. O objetivo é trazer pensamento por pensamento, conceito por conceito,
sentido por sentido. Então, o foco é na harmonização do sentido. Nós vamos ver um exemplo daqui a pouco. E nós temos também as traduções paráfrase livre, ou apenas paráfrase, né? São traduções que têm liberdade para usar metáforas, para usar expressões modernas. Então essas traduções, elas ampliam o sentido. Enquanto a literal restringe o sentido e foca mais na tradução palavra por palavra, a equivalência dinâmica é pensamento por pensamento. Então você pode ver que quando você lê uma NVI, você gosta de ler. Por quê? Porque ela é harmonizada, é uma coisa mais... Ela foi feita para você, para despertar ali em você uma vontade de querer continuar a sua leitura, porque ela organiza os pensamentos. Agora, a paráfrase, ela vai ainda mais longe. Ela não foca tanto na tradução literal e também não foca tanto no pensamento. O que ela foca é criar figuras de linguagem e ampliar o sentido do texto. Alguns exemplos. Tradução da língua dos dias de hoje, né? A nova tradução dos dias de hoje. Nós temos a Bíblia Viva e a Bíblia A Mensagem. Essas três são exemplos, mas tem mais, tá? Agora, olha o que é interessante. Quando você pega ali a Bíblia A Mensagem, é um sentido super ampliado. Você pega João 3,16, ele junta lá João 3,16, 17, 18 e cria lá todo um sentido ampliado. E é bem legal, é bem interessante, porque muitos falam assim, não é confiável. Não é assim, não é que não é confiável. Muitas vezes a proposta, a finalidade daquela tradução não é a confiabilidade no sentido de palavra por palavra, mas é para você ampliar a sua visão sobre o tema. Agora, muitos vão dizer assim, então a melhor tradução é a tradução literal. Também não digo que é, porque se você pegar a tradução literal apenas, você vai ter dificuldade de interpretar. Por que eu digo isso? Se você não tiver um grego, um hebraico aí para poder ler os originais, você vai e não souber um pouquinho de arqueologia bíblica e um pouquinho de história da igreja, história dos povos antigos da Bíblia, você não vai conseguir entender, porque eles usam termos antigos, termos da época, uma tradução bem ao pé da letra, e aí nós temos dificuldade, tá? Então é importante o quê? Você ter as três traduções. Então você que está fazendo o curso de interpretação bíblica, no final desse módulo vão estar vários arquivos para você baixar. Bíblias de estudo, Bíblias com traduções literal, dinâmica e livre. Você vai ter a Bíblia A Mensagem, a Bíblia tradução dos dias de hoje, que são paráfrase livre. Você vai ter a NVI, você vai ter a King James, você vai ter também as literais, que é a ACF. Você vai ter muita coisa bacana, tá? Nesse módulo aqui, vai estar liberado para você. Bom, eu vou te dar um exemplo aqui clássico, tá? Muitas pessoas usam esse exemplo para ilustrar as diferenças, né? As diferenças e a importância de ter pelo menos uma Bíblia, né? Uma Bíblia de cada uma desses tipos de tradução. Olha lá, Eclesiastes capítulo 11, no verso de número 1. Numa tradução dinâmica, por exemplo, no caso a NVI, olha o que diz lá. Atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Veja bem, atire o seu pão, ou seja, o verbo ali é atirar, e o sujeito da frase ali, seu pão, tirar o pão, certo? Agora, olha na NVT, nova versão transformadora. Envie os grãos da sua colheita mar afora, e com o tempo isso lhe trará retorno. Veja que numa dessas traduções, a equipe de tradutores colocou como pão, outra colocou como grão. Qual seria a mais próxima do original? Se você pegar o hebraico, você vai ver que é grão de trigo, né? É a tradução mais próxima do original. E tinha um sentido também histórico nisso. Então, quando você busca a historicidade ali dessa parte da escritura, você vai ver que, na verdade, quando uma pessoa estava falando lançar o seu trigo sobre as águas, era lançar sementes para que então houvesse ali a plantação
daquele trigo e aquilo multiplicasse. Então, não era um pão que eu jogava sobre a água. Um pão não vai gerar pão, mas o trigo vai gerar mais trigo. Olha só, outra coisa que muda ali na mesma modalidade de tradução dinâmica. Um fala sobre as águas e o outro fala sobre o mar. Então, e tem outras que falam sobre o rio. Lança o teu pão sobre o rio, depois de alguns dias o encontrará. Por que há essa diferença? Na verdade, existiam na época rios, lagos gigantes que eram chamados de mar. Por exemplo, o Mar da Galileia não é um mar, é um rio de água doce, entendeu? Então, não há tanta diferença, mas a gente entende por que há essa diferença, porque na época um grande ajuntamento de águas, ainda que fosse água doce, também poderia ser chamado de mar. Olha que interessante, uma tradução paráfrase livre, que aí vamos pegar aqui essa tradução aqui da mensagem, olha o que está escrito: dê esmola aos pobres e será como a semente semeada em boa terra. Deus fará com que depois você o receba com aumento abundante. Aqui está dando um sentido ainda muito ampliado. Está falando, já está dando nome aos bois. Olha, esmola a quem? Aos pobres. Então já não é lançar o seu pão ou o seu trigo sobre as águas. E será como a semente semeada em terra boa. Deus fará com que depois você o receba com aumento abundante. Veja que a paráfrase livre, ela pode ter essa liberdade, porque ela é uma paráfrase, ela toma essa liberdade de dar uma aplicação ao texto. É quase que uma homilética mesmo, você pegar e ler um versículo e aplicar ele na realidade de alguém. Nós não podemos descartar nenhuma, mas nós temos que ter zelo e analisar. O que nós podemos dizer aqui? Que se você ler apenas o pão sobre as águas, você não vai ter o sentido completo. Por isso que é importante a análise de traduções na hora de interpretar a Bíblia. Pegue todas as traduções e estude letra por letra, linha por linha, todos os verbos, todos os sujeitos, todos os pronomes, estude tudo para você saber o que realmente está falando. Olha que interessante, nós sabemos que se a gente tivesse só o conhecimento de que a NVI existia, nós não teríamos o sentido completo, porque quem lançaria pão sobre as águas seria uma interpretação somente abstrata, e a gente nunca ia chegar a esse sentido sem antes a gente lembrar que na verdade existe na MVT, por exemplo, os grãos de trigo. E aí a gente vai lá para a arqueologia bíblica e a gente vai ver que antigamente, quando a pessoa estava próximo do período de chuva, chuvoso, era comum as pessoas pegarem o trigo e colocarem em pequenos buracos, esperando a chuva. Quando a chuva caísse, a chuva irrigava aquela plantação e nascia. Então aqui, Salomão, que é o escritor, ele está dando uma lição de sabedoria. Por que eu sei que é uma lição de sabedoria? Porque Eclesiastes é um livro de sabedoria. Você lembra da aula passada, bibliologia? Cada tipo de livro leva um conceito filosófico, um conceito narrativo. No caso aqui, por exemplo, de Eclesiastes, nós sabemos que esse é um livro de sabedoria, assim como é Provérbios, Salmos, Cantares, tá? Jó, que é um livro também de sabedoria, um livro poético de sabedoria. Então, o que nós podemos aprender aqui? Que todas as vezes que eu investir recursos em Deus, seja ele, muitas vezes, aos pobres, você não estará perdendo o seu recurso, nem o seu pão, nem o seu trigo, nem a sua esmola. Deus vai te recompensar, porque depois de alguns dias você encontrará. Na paráfrase, que a mensagem está dizendo, você encontrará com abundância. É uma aplicação mais homilética ali. Mas, quando você vai um pouco mais para o literal, na NVT ali, você vê que são trigo. Às vezes aquele trigo é o pouco que você tem, o trigo por si só, você não come, você tem que preparar, ele tem que virar pão. Então, mas pega o que você tem, invista no Senhor, naquele que Ele te direcionou, e depois de alguns dias você encontrará. Essa seria uma análise de traduções para a interpretação da Bíblia. Eu pego várias traduções da Bíblia, uma literal, uma dinâmica, uma parafraseada, e eu faço o quê? Eu faço uma análise.
Nós vamos estabelecer um método para você entender, tá? Um outro exemplo muito bacana aqui de como é importante a gente ter esse tipo de coisa, eu vou te mostrar aqui. Olha só, a análise das traduções agora no texto de 1 Samuel, no verso 24, 1 Samuel, capítulo 24, verso número 3. Na RC, Revista e Corrigida, olha só, uma tradução literal, totalmente literal. Olha o que diz a palavra de Deus. E chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna, e entrou nela Saul, a cobrir os seus pés. E Davi e os seus homens estavam aos lados da caverna. Olha isso. Agora vamos ver uma tradução dinâmica, RA, que é uma revista atualizada. Chegou a alguns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul, a aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam sentados no mais interior da mesma. 1 Samuel, capítulo 24, verso 3. Gente, isso aqui é muito comum na Bíblia. Na tradução literal, eles trouxeram uma expressão que era comum da época. Qual que era a expressão comum da época? Cobrir os seus pés. Provavelmente, quando a pessoa ia defecar, a pessoa precisava, logicamente, abaixar suas calças, suas vestes, e aquilo cobria os seus pés. Então, é uma figura de linguagem antiga da época do povo. Era uma cultura deles. Agora, você vai talvez falar assim, então eu nem vou ler isso, eu já vou direto para a tradução dinâmica. Não. Se você fizer isso, você vai estar perdendo uma riqueza de conteúdo, que é o quê? As figuras de linguagem, a tradição da época, que nós podemos conhecer, por exemplo, através da tradução literal. Então, Saul, na verdade, chegou perto de alguns currais de ovelha, encontrou uma caverna e ele foi defecar, e foi evacuar, certo? Agora, nós só sabemos disso por causa da tradução dinâmica, se a gente pegar esses dois textos isolados. Mas quando eu pego a literal, eu sei que existia uma figura de linguagem que era o seguinte: quando o sujeito ele ia aliviar o ventre, na verdade ele ia cobrir os seus pés. Lá no sul do Brasil, se eu não me engano, o pessoal fala, ele foi aos pés, ou seja, ele foi no banheiro. Então são coisas regionais. No Brasil tem muita regionalização da língua, da nossa língua. Então você vê, por exemplo, lá no Pará, quando a pessoa quer dizer que está surpresa, ela fala assim, arriégua. Aí você fala, mas o que é isso? Imagina se você coloca isso num texto, escreve isso e manda para alguém lá no Japão, para a pessoa traduzir para o japonês, aí ela vai achar que a égua está fazendo cocô. É o que ela vai pensar. Então, por isso nós precisamos dos dois. Precisamos das três, na verdade, as três traduções, para a gente conseguir criar vários e vários conhecimentos através da interpretação bíblica. Eu quero deixar aqui com vocês, no final dessa aula já, um método para você interpretar a Bíblia usando as traduções apenas, tá? Traduções e um comentário, que eu já vou explicar como funciona. Então, como seria? Na realidade, primeiro passo, selecione uma seção e delimite um texto. Que em resumo é o quê? Escolha a passagem bíblica. Muitas vezes as nossas Bíblias, essa por exemplo é uma Bíblia de estudos, aqui com notas do John Maxwell, Almeida, Revista e Atualizada, tá? Então é uma tradução literal, essa aqui. Agora, olha o que é interessante. Se você, por exemplo, for lá em Lucas, vamos lá, abrir aqui, Lucas, capítulo 1, tá? Verso 26. Lucas 1, 26. Vai estar escrito assim, ó. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré. Havia uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. No entretanto, o anjo adentrando onde ela estava, disse: Alegra-te, pois você foi muito favorecida. O Senhor é contigo. Ela, porém,
ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberá e dará à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado de Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso? Pois não tem relação com homem algum. Respondeu o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. E por isso também o ente santo que há de nascer de ti será chamado de Filho de Deus. Agora perceba o seguinte, olha. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril. Veja que até o 35, nós estamos falando sobre a história de o anjo Gabriel chegar até Maria, dizer que ela seria mãe, e ali declarar que o Espírito Santo desceria e o poder do Altíssimo envolveria ela, e ela teria Jesus. Agora, o que eu quero dizer com delimitar o texto? Faça uma leitura, escolha a parte, vamos dizer assim, o capítulo da história que você quer fazer uma análise. Porque aqui, se eu voltar, por exemplo, para o verso 25, eu já estou falando sobre Isabel. Se eu passar para o verso 36, eu já estou falando de Isabel, não estou falando mais de Maria e do anjo. Então, delimite o texto. Nem sempre essa delimitação vai estar muito clara aqui na Bíblia. Você vê aqui que a Bíblia traz alguns subtítulos, né? Mas esses subtítulos muitas vezes não respeitam a seção da história. Então, escolha muito bem o pedaço que você vai analisar, fecha esse pedaço, copia ele, fecha esse pedaço. Por exemplo, aqui, Lucas capítulo 1, verso 26 ao 38, fecha esse pedaço. Depois, faça uma leitura anotada nas 3 traduções. Tenha pelo menos uma tradução de cada uma daquelas que eu falei, né? Uma da literal, outra da dinâmica e outra da paráfrase, né? Por exemplo, eu deixei aqui um exemplo. Tenha uma ACF, Almeida Corrigida Fiel, uma NVI e uma A Mensagem. Quando você tiver essas 3, você vai fazer o quê? Você vai ler cada uma de cada vez, e anotando o que você entendeu, o que são as diferenças que você está vendo, seja detalhista. E uma terceira etapa, utilize materiais de apoio. Tá? O que são materiais de apoio? Comentários bíblicos, dicionários bíblicos, guias de personagens, manuais bíblicos, e aí vai. Nós temos enciclopédias arqueológicas, históricas, nós temos descritivos antigos de autores clássicos, reformadores, evangelistas, avivalistas. Você tem muito material e eu vou deixar alguns deles aqui já disponível para você baixar. E aí o que você vai fazer? Você vai comparar as suas descobertas com as descobertas dos autores que você está lendo. Por exemplo, quando você pegar lá o comentário do John MacArthur, né, que é um comentário muito acessível, eu vou deixar aqui também o comentário do Novo Testamento, você consegue ver o que foi a visão dele. Ele que é um teólogo muito famoso, né, ainda é vivo, esse teólogo, ele vai trazer talvez informações que você não pegou no texto. Mas o que é importante? Você ter a sua experiência bíblica. Está comprovado que o processo de procurar a informação ensina mais do que a informação. Então, se você for direto para os comentários bíblicos, você vai ter um problema. Qual que é o problema? Você vai ter preguiça de usar a sua mente para interpretar. Então, a interpretação bíblica ela é um esforço mental usando método, usando ferramentas, ok? Então, pessoal, esse é o fim dessa 3ª aula do curso de interpretação bíblica. Esse curso visa, assim, te dar um monte de ferramentas para você usar nos seus estudos. Então, não perca, tá, a próxima aula. A próxima aula nós vamos falar sobre muitas coisas que vão mudar, assim, a sua visão sobre a Bíblia. Nós vamos ter aula também de grego, como entender a Bíblia no grego, como entender a Bíblia no hebraico. Nós vamos estudar ferramentas para a gente, mesmo não sabendo grego, mesmo sabendo hebraico, conseguir estudar as línguas originais. Eu sou o pastor Denner Matos e esse é o curso de interpretação bíblica da Escola AME. Que Deus te abençoe. De ovelhas no